Olá, internauta, muito boa tarde a você. Olha, o corpo realmente fala. Ele pode mostrar claramente o que parte inconsciente do nosso cérebro esconde. Vamos entender hoje o que são e por que aparecem as famosas doenças psicossomáticas com a escritora e professora de linguagem do corpo, Cristina Cairo. Muito boa tarde, muito obrigada pela presença, Cristina. Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos. Vamos trabalhando, né? Você é psicóloga, professora de educação de formação e se especializou em linguagem do corpo. Qual foi a sua busca, Cristina, para chegar até esse assunto? Olha, Patrícia, quando a gente vai pela medicina normal, você encontra muitas soluções, né? Mas os próprios médicos têm lá um certo limite porque eles trabalham com a máquina, com o corpo. E fora isso existe toda a parte elétrica da gente, eletromagnética, e até espiritual, que está atuando, a parte emocional. E a gente não sabe disso, não está divulgado desse jeito. E eu era garota, eu tinha problema de tumor, eu tinha vários problemas e a medicina tinha me desenganado com tumor na coluna. E a minha mãe me levou para Seixonoye, levou para oração, para um monte de coisa. E eu fui descobrindo o mundo oriental, a própria psicanálise mais tarde. E eu fui entendendo partes do corpo pela medicina egípcia. Porque uma que eu sou descendente de egípcio mesmo, e a gente vai buscar muita coisa lá no Egito mesmo, né? Na grande, antiga medicina egípcia. E a gente sabe que cada partezinha do corpo tem um significado na correlação psicológica. E aí foi que eu curei o tumor entendendo a causa, qual era o comportamento que eu tinha e que estava gerando aquela rigidez, aquele tumor na coluna. E curou, sem remédio, não que todo mundo consiga. Você precisa ter uma consciência muito grande de o que é que você faz, que jeito que você pensa e fala. E isso gera tensões, geram químicas no organismo, né? E a gente consegue, no Instituto, nossos trabalhos com os terapeutas, mostrar para as pessoas onde que ela está errando com ela, né? Que aí a gente identifica aquela doença, por exemplo, que eu comentei com você. Uma mulher com mioma, né? Que é o tumor benigno no útero. O útero, ele é yin, ou seja, é o lado receptivo, na energia yin, mulher. Quando a mulher, ela teve um pai ausente de alguma maneira, ou fraco, ou bonzinho demais, autoritário, morreu cedo, viaja muito, veja a ligação da psicanálise. A mulher se sente um pouco desamparada quanto ao yang. Então o modelo que ela traz desde a infância é um homem que deve ser ausente para ela, para repetir a vida. Inconscientemente ela procura homens, ou que ela nunca tem namorado, nunca tem marido, ou sempre homens que são casados, ou que morrem cedo, viajam muito, alguma coisa assim. E elas um dia acabam tendo mioma, que é a mulher neutralizada, a mulher que faz tudo para todo mundo, levanta a vida de todo mundo, mas ela não se dá direito aos prazeres pessoais dela. A ser amada na cama, vamos dizer. Ela pode transar, mas ela não faz o amor. Então aí a mulher começa a ter o problema no útero. Eu reconheço isso nela. 2 indicações, falando, viva mais a tua vida sem culpa, sem medo. E ela vai atrás dos sonhos, claro, que não é da noite para o dia. E o mioma começa a desaparecer, contrariando a medicina. Então não que a medicina não seja maravilhosa, claro que é. A gente necessita dela. Mas tem coisas que a pessoa precisa entender que na paralela com a medicina, ela vai ajudar a medicina, que é o seu estado emocional. A própria medicina tradicional já tem admitido isso, né? Isso. Grandes hospitais já inserem como forma de tratamento reiki, acupuntura, meditação. É uma tendência, né, Cristina? Daqui pra frente está se expandindo cada vez mais. A própria medicina, eu não me lembro se é 1994, ela assumiu a acupuntura, que era uma coisa que em cada esquina todo mundo podia aprender acupuntura. E também não deixa de ser um erro, porque muitas pessoas que nem tinham preparo para isso estavam aplicando agulha em todo mundo sem ter noção do que estava acontecendo. E a medicina assumiu, oficializou a acupuntura. Tanto é que tem até em convênio médico. Pena que pela medicina convencional, eles aboliram algumas coisas que os orientais antigos colocam como um complemento. Por exemplo, os chakras, as grandes energias vitais do corpo. Então, na medicina convencional, eles colocaram a acupuntura para sanar alguns tipos de doenças. Sendo que a acupuntura, ela é muito ampla e ela cura praticamente tudo. Estado emocional, fobias, bloqueios energéticos do corpo, doenças, até câncer. Que pela medicina convencional, eles dizem que a acupuntura não pode ser aplicada quando tem câncer. Então, aí começam as incongruências do conhecimento. Todas as doenças são
psicossomáticas, a gente pode dizer isso. Aliás, eu queria um depoimento pessoal seu. Você tá rouca, né? Isso, a gente percebe que você tá com um problema de voz. O que aconteceu e o que significa isso? É legal porque eu tenho servido de modelo para muita coisa, né? Não só o desenho do corpo, que eu analiso o tipo de testa, tipo de nariz, que ela fisiognomonia, como também todas as doenças e o desenho do corpo. Muita gente pensa que eu falo sobre gestos, que é cruzar braço, cruzar perna. Isso daí para mim é mais básico. Então, por exemplo, essa área da garganta, vocês podem ver que tá até vermelho. Né? Essa área da garganta é o chakra laríngeo, que por eletromagnetismo ele funciona acionando a glândula tireoide e paratireoide. Então vamos começar, né, do início. A pessoa que tem problema na tireoide, ela é uma, olha, vou ser pesadinha. A pessoa, ela é meio recalcada. O que é isso? Ela alavanca a vida de todo mundo, menos a dela. Os sonhos pessoais dela, ela nunca vai atrás. Ela tem medo, ela sente que está invadindo demais espaço de alguém, pede muita desculpa, ela pode até brigar, mas ela volta atrás. Então a pessoa que é anulada, a pessoa que ela se frustra, ela tem problema na tireoide. Agora, quem tem tosse, pigarro, rouquidão, perde a voz, dor de garganta, significa a pessoa que ela quis falar e ela não foi escutada. Ou ela fala e a pessoa não dá bola. Ou ela viu uma situação e ela precisou atuar, que foi o caso na semana passada, que tinha uma coisa acontecendo muito forte numa família, que não era a minha, foi um lugar que eu visitei. E eu precisava falar. Mas o que eu percebi ali? Que a família já estava meia constrangida, porque é fogo, né? A pessoa entra no meu site, ela olha tudo que eu fiz, tudo que eu sou, não sei o quê, e ela se sente inferior. Então é uma coisa assim desagradável, porque eu sou simples. Eu vou na casa de uma pessoa, eu ando de tênis, eu sou amiga como qualquer coisa lá e tal. E a pessoa estava se sentindo constrangida perto de mim. E por mais que eu mostrasse para ela que eu não era a endeusada que ela estava fazendo, então eu tive que me calar e deixar. Ela toda hora falava, olha, eu sou estudada, hein? Olha, eu sou estudada. Como se tivesse com medo de mim. E eu queria dizer para ela, larga disso. Não fica... E eu não falei. Eu fiquei quieta. Eu fiquei uma semana inteira guardando aquilo. Saí da casa dela, eu fiquei assim. Ou seja, se você que está ouvindo agora, vendo agora, se você tem que falar alguma coisa, dá um jeito com bom humor. Dá um jeito na hora certa, num lugar apropriado. Soltar uma palavrinha, mas pelo menos você solta aquilo, aquela energia parada na garganta. Então, ou seja, eu me frustrei, que aqui é a área da criação, da expressão, e eu não pude expressar aquilo. A pessoa toda constrangida, e eu precisando falar, ou seja, eu também estava com um nível alto de ansiedade, que eu poderia ter deixado pra lá, coitada, né? Ah, deixa ela pensar o que quiser. Mas não, eu queria a ansiedade de querer fazer com que ela mudasse. Então, todo mundo que quer mudar alguém, fica assim. Nos seus artigos, nos seus livros, né, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, você garante que mudar a forma de pensamento, entender os sinais do inconsciente pode mudar o destino e curar doenças. Nós trabalhamos com a astrologia séria, né? Infelizmente, a astrologia que veio lá do Egito, até antes do Egito, mais de 10 mil anos, que regia grandes civilizações, que construiu a pirâmide junto com os astrônomos, né? Começou a ser fragmentada, outras influências de outras culturas e virou horóscopo. Então você vê, horóscopo de revista, horóscopo de jornal, e as pessoas ficam assim, ah, imagina, não tá batendo, tem nada a ver. Só que a gente trabalha com a astrologia verdadeira, que é aquela que você dá a sua data de nascimento, seu horário e cidade em que você nasceu, e tá tudo ali, né? É um mistério do universo. Até na Bíblia tem uma parte que fala, e Deus deixou os luminares no céu para nos guiar. Não só com bússolas, com conhecimentos, porque eles têm forças eletromagnéticas, tipos de minerais que atuam no nosso corpo. Então é muito interessante quando você olha o destino de uma pessoa no mapa e você começa a mostrar para ela que ela pode mudar aquilo. Através de bons pensamentos, boas atitudes, acreditar no melhor, saber que nada acontece por acaso. Que nada acontece por acaso. Einstein disse, Deus não joga dados. Então é um sincronismo. A hora que você percebe como é que é o jogo, que você conhece o jogo, você começa a vencer o jogo. Porque você vê que você não pode mais brigar no trânsito. Eu trabalho com a abertura dos chakras, com a visão da aura, que é uma coisa química, né? Todo mundo pode ver a aura
Existem técnicas para isso. E como eu pratico muita meditação, ensino as pessoas a meditar, então eu olho as pessoas, eu vejo a aura, descrevo o estado emocional, seus medos e inseguranças. E no trânsito, Patrícia, você não acredita, 70% das energias negativas de uma grande cidade vem dos motoristas. Você olha em cima dos carros, você vê cinza, você vê verde escuro, você vê preto, você vê vermelho. De vez em quando você vê um carro com um rosinha em cima, um azulzinho, que significa a pessoa de paz, a pessoa que não se irrita no trânsito. Então, quando se fala em chakras, quando se fala em aura, todo mundo joga para o lado místico. Não tem nada a ver com misticismo. Qualquer um pode ver aura, porque está dentro da nossa essência, os corpos eletromagnéticos. É técnica, desenvolvimento, né? Você não vê, por exemplo, o deficiente visual, ele não desenvolve muito mais a audição, né? Então isso é normal, são as compensações. Quando você pratica muita meditação, você desenvolve uma sensibilidade muito maior de perceber o outro, que é a hiperestesia. Então muda-se o destino quando você muda a essência. A gente está com alguns livros aqui da Cristina, ela tem um DVD, inclusive, Cristina Cairo, Linguagem do Corpo e as Leis Universais, A Cura pela Meditação, interessante vai ter um curso agora, domingo agora, dia 12, vai ter um curso de meditação que eu vou dar lá no Instituto, na Vila Mariana, e são 4 horas de duração, que é para a pessoa aprender a fazer em casa. Não precisa mais ficar dependente dos outros, preocupado com tantas técnicas. Linguagem do Corpo, aprenda a ouvi-lo para uma vida saudável, justamente isso que a gente está falando. Você se considera uma autora de livros de autoajuda, Cristina? Me consideraram assim, né? Me colocaram, você vai nas livrarias, às vezes meus livros estão na parte de psicologia, às vezes estão no espiritismo, e às vezes meu livro está no autoajuda. Então, eu acho que é uma autoajuda, porque a pessoa lê, ela vê o que ela está fazendo e ela mesma tenta mudar. Então, uma autoajuda. Bom, a cura pela meditação, né? Você foca bastante, dá cursos de meditação, você já transitou por várias linhas aí até desenvolver a sua linha de meditação, que é a que você passa para as pessoas. Você acha que é uma técnica que serve como uma forma de prevenção de doenças, principalmente em grandes cidades como São Paulo, esse ritmo frenético que a gente vive? Não é só prevenção. É uma pena que de milhares de anos para cá, a coisa foi sendo mais pequenas ramificações. As interpretações e traduções de livros que vêm de fora, vêm com traduções errôneas ou mal interpretadas. Os meus livros mesmo, veja bem, eu escrevo o livro e entrego numa editora. Aí o editor, ele lê o livro e arruma a gramática, não sei o quê. Quando ele me devolve para eu ler, tá tudo diferente do que eu escrevi. Aí eu vou lá e falo, olha, eu não disse isso. Não, mas porque a pessoa não sabe o que eu quis dizer com aquela palavra. Imagina livros traduzidos. Meu livro agora está na Rússia. Quem é que vai? Eu não sei ler russo. Então eu contratei uma russa espiritualizada para ler o livro para ver se não mudaram nada. Imagina autor que já faleceu. Então muita gente sofre porque lê o livro do Osho, lê o livro de um outro mestre, lê Deepak Chopra, lê Louise Hay, lê várias coisas e fala, mas que engraçado, eles se contradizem. Será que a contradição é tradução? Né? Então, o que aconteceu? Eu passei pelo Zen budismo, eu fui budista, eu amo o budismo, eu não tenho religião, eu amo todas as religiões. Quando eu frequento todas assim, eu olho, eu absorvo. O que não me interessa entra por aqui, sai por aqui. Porque eu acho que todas as religiões, elas estão religando você a Deus, a uma imensidão. Aquela que não ensina você a amar e perdoar não é religião, né? É um sacrifício, é uma dependência inútil. Então eu gosto de crescer. Nas minhas palestras tem muitos evangélicos, tem espíritas, budistas, tem tudo. Porque isso daqui é uma coisa que todo mundo pode aplicar. Em empresas, eu dou muitas palestras de motivação em empresas, o pessoal morre de rir e passa a se compreender melhor. Então é muito interessante quando eu começo a olhar a parte budista. E eu vejo que a pessoa consegue mudar o karma. Que o karma é ação e reação. Tudo que você pensa, fala e faz, volta pra você. O pensamento é força criativa. Tá todo mundo aí doido, né? Agora pegou aquela onda do O Segredo, acho que até já acabou a onda. E veio a lei da atração, a lei disso. Um monte de gente conseguiu um monte de coisa, um monte de gente não conseguiu. Por que que não conseguiu? Porque não fez a reforma interna. Fica desejando algo que nunca vai poder sustentar.
Então, eu ensino no meu livro A Lei da Afinidade, o que você tem que fazer antes de desejar. Antes de se conheça. Você não se conhece, você está indo na onda dos outros, na onda da mídia, na onda dos seus pais. Quem é você? O que você quer realmente para a tua vida? Aí sim você para, visualiza que o universo te corresponde imediatamente com a cura e tudo. Então, todas as doenças, existe uma causa psicológica, emocional. Quando é física, que o povo fala, isso é físico. Claro, tudo vem e se transforma em físico. Mas é a parte última. Porque a forma pensamento, ela está na aura, no corpo etérico, corpo mental e emocional. Quando você faz reflexologia, a massagem nos pés, você detecta uma doença, um meridiano, antes da doença vir para o corpo físico. Porque está aqui ainda. O gato, que eu estava brincando com você lá, o gato sabe quando uma pessoa está doente. E ela revela para a pessoa, ela deita em cima do corpo da pessoa, aonde tem pouca energia ou tem energia doente. Então o gato, ele tem a forma dele mostrar. O cachorro tem o dele, cada animal. A natureza, ela nos envolve para nos mostrar os caminhos. Tudo é nosso sinal. Quem não tem humildade, ou quem é muito racional, materialista, não percebe os sinais, né? E se distancia da natureza. E não se cura nunca, principalmente do câncer. Todo mundo que tem câncer é que não consegue perdoar uma grande perda ou uma grande traição. Fica remoendo. Eu ia tocar justamente nesse assunto. Eu gostaria de falar para os internautas da Jovem Pan Online sobre as doenças que atingem, que são muito graves e que atingem grande parte da população. O câncer, muita gente diz que é reflexo, fruto de uma grande mágoa, né? Que a pessoa não conseguiu absorver aquilo. É isso mesmo? Os próprios médicos... hoje em dia, a maioria dos médicos, eles dizem mesmo que o câncer é psicossomático. Só que aí vem aquela má interpretação. Eles dizem que pelo menos umas 150 doenças são psicossomáticas. Na verdade, tudo que vem para o corpo é soma, né? Corpo é soma. Tudo vem primeiro para a psique, mesmo que seja alguma coisa de contágio, de uma alimentação, um vírus. Nada pode perturbar teu corpo quando você está com as energias e a sua autoestima em alta. Vamos lá, vamos explicar melhorzinho. O nosso chakra cardíaco, ele nos revela psiquicamente o amor incondicional e o desapego. Toda pessoa, olha que interessante, toda pessoa que tem câncer, diabetes, problemas cardíacos e até hipertensão, AIDS ou doenças autoimunes, são pessoas que têm dificuldade para amar. Eles são possessivos, controladores, dominadores e chantagistas emocionais pelos medos e sofrimentos que tiveram no passado. Então, quando o chakra cardíaco ele não está energizado, quando não está fluindo aquele amor incondicional e aquele desapego, né, simplesmente a glândula timo, que é o que depósito de glóbulos brancos, faz parte do nosso sistema imunológico, ela não atua corretamente. É onde cai o sistema imunológico. Quanto mais você ama, com ternura, faz doações, sem querer nada em troca. Nem se magoar se a pessoa falar mal de você depois. Simplesmente você fez a sua parte e entende que ela é que não está legal. Você está fazendo a sua parte. Toda pessoa que ama nesse fluir gostoso, tem bom humor, alegria, dificilmente fica gripado, dificilmente você pode entrar num lugar contaminado, a pessoa às vezes nem sabe. E não pega nenhum vírus. Por quê? Porque está com um sistema imunológico fora do comum. As mãos quentes e pés quentes. Quem tem mãos frias é porque espera muito amor. É muito carente, mas não doa. Agora, Cristina, não há um rótulo aí? Você não coloca todas as pessoas como sendo muito parecidas por desenvolverem doenças iguais? É engraçado isso. No começo, eu comecei a estudar isso aos 13 anos, devido à doença que eu tinha. E eu comecei a ver padrões impressionantemente idênticos nas doenças das pessoas. Você olha você põe, por exemplo, 10 diabéticos na sua frente. Você vai ver que eles têm educação diferente, eles têm um jeito diferente, um pensamento, objetivo, tudo diferente. Mas existe uma linha similar que é falar do passado, o pensar no passado em muitas cores e emoções. Eles repetem a mesma história do passado, ou de uma tragédia que aconteceu com a esposa, com o filho, 10 vezes para a mesma pessoa. E tem diabético que não faz isso, mas ele é silencioso e tem uma autopiedade ou tem raiva de si mesmo.
É uma parte negativa que ele não cortou o cordão umbilical com o passado. Essa é a linha que eu vejo, não o restante. Aí eu falo para a pessoa assim, para. O seu pâncreas, que significa a sua criança interna, tá amargurado. Você não está conseguindo soltar as pessoas. Todo diabético é extremamente controlador. Ele tem necessidade de controlar as pessoas de medo de perdê-las. Porque já perdeu demais no passado. E quando elas começam a entender que o futuro é precioso, e quanto mais você visualiza uma coisa melhor, o passado só vai servir como uma lição de vida. Um arquivo em preto e branco para você fazer algumas referências, e não para ficar lamuriando. Então, o pâncreas começa a fabricar insulina de novo, quando ela muda o estado emocional. Então, quer dizer, é uma coisa estatística, não é uma adivinhação, isso é um estudo milenar. Então, existe sim, você olha assim, a pessoa... o diabético, desculpa, só mais uma vez. O diabético, ele é extremamente brincalhão. Conta piada, tira sarro de tudo, para compensar o amargo que ele sente. Ainda nessa questão da diabetes, assim, que é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento. Dizem, né? E justamente isso que eu ia te colocar. Essa mudança, essa transformação de atitudes, de forma de pensamento, pode curar uma doença como essa, considerada incurável pela medicina? Eu só vou te dizer uma coisa. Eu estou há mais de 20 anos trabalhando com isso. Livros, graças a Deus, que são best-sellers no Brasil, Argentina, Japão, tal. Se não tivesse curado pessoas, eu não estaria falando agora aqui, né? Então eu tenho um público enorme. Sempre tem aquele que não gosta de mim, porque não dá para agradar gregos e troianos. Principalmente aqueles que não gostam de mim ou que mandam um e-mail mal criado, sempre tem depois de uma entrevista, são aqueles resistentes que não conseguem ser felizes com a própria vida e não quer admitir que eles é que estão errados. Não são as pessoas que o fazem sofrer. Então, essas pessoas resistentes são as pessoas que questionam tudo que todo mundo tenta trazer de bom para a pessoa. Isso daqui não tem contraindicação, mas vai contra o inconsciente de uma pessoa que tem seus ganhos secundários com as doenças delas. Quantas e quantas pessoas já se curaram de diabetes e a mídia não fala? Quando a pessoa pratica meditação, quando a pessoa pratica yoga, eu tenho centenas de alunos. Eu dou aula há muito tempo. Eu jamais diria com tanta convicção se essas pessoas não tivessem se curado. Eu estaria vendendo um produto que de repente todo mundo já tinha me desmascarado, né? E graças a Deus, todo mundo que tenta desmascarar esse tipo de coisa acaba se apaixonando pelo assunto. Porque ela vai ter que ler muito para tentar me desmascarar, que é onde ela vê coerência. Porque isso não é meu conhecimento. Isso é um conhecimento egípcio, que é da Atlântica, Lemúria, aquela coisa toda. Então não é meu. Você, inclusive, escreveu um livro sobre um problema muito importante, né? Que é a obesidade, que atinge tanto adultos quanto crianças. Isso. A gente tem um número altíssimo de crianças sofrendo de obesidade, vão ter problemas lá na frente, no futuro. O que esconde esse problema, essa doença que é a obesidade? Esse assunto já gerou tanta polêmica. Depois que eu saí da faculdade de psicologia, a faculdade de psicologia é maravilhosa, mas é limitada. Eu não tenho medo de falar isso. Eu brinco, né? Eu falo que a faculdade de psicologia deveria ser proibido para menores de 30 anos. Eu brinco. Claro que olha o que tem de garotos e garotas de 18, 19 anos que tem uma cabeça muito melhor do que muita gente de 40. Isso é verdade. Nasceu para ser psicólogo. Mas eu vejo, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu tinha 40 anos. Porque depois de 10 anos que eu tinha me formado em educação física, resolvi fazer a faculdade de psicologia. Então eu entrei com uma maturidade. Eu olhei com outros olhos aquele ensinamento e eu vi como eles colocam sempre os mesmos capítulos de Freud, sempre os mesmos capítulos de Moreno, de Jung, sendo que muita coisa já está ultrapassada. Muita coisa já foi descoberta pela ciência. E eu fui no primeiro ano, né? 40 anos, o resto garotada na sala. A gente tem que voltar a estudar com 80, 70 anos, o quando você quiser. É importante isso. Eu levantei a mão e falei assim, mas escutei a PNL, né? A reprogramação mental. Me botaram para fora da sala. Quando eu falei de telepatia, quando eu falei sobre o inconsciente coletivo, na hora de Freud, que é de Jung. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou prestar atenção em todas as aulas, vou tirar 10 em tudo, vou passar de ano e vou fazer do meu jeito. Aí eu encontrei algumas resistências, porque tem aula de ética. O ano todo a gente tem aula de ética.
Você não pode, você tem que ser neutro, né, com o cliente, você não pode se envolver, claro, senão a pessoa faz transferência, acha que você é pai e mãe, quebrou a sessão, concordo, mas me disseram que mesmo que uma pessoa que entrasse no meu consultório e fosse que quisesse se suicidar, que eu não podia me envolver, eu tinha que fazer a minha parte e tal, e eu caí direitinho, e a pessoa se suicidou, depois de uns dias que saiu do consultório. Então eu peguei a ética e joguei no lixo. Pessoas que engordam, só engordam porque a psicologia esconde nos consultórios uma coisa que muita gente não vai saber, porque até você ir fazer sua sessão terapêutica, você tem que quebrar os seus preconceitos contra psicólogos. Quando a gente fala para uma pessoa, puxa, você precisava de uma terapia, a pessoa fala, eu não sou louco para fazer terapia. Ainda há um preconceito. Existe um preconceito enorme. Porque até psiquiatria não é para louco. Ajuda também as patologias psíquicas, né? Porque aí ele pode aplicar o remédio. Mas olha que interessante. Quando que uma pessoa vai saber que um psicólogo estudou na sala de aula e que não pode ser divulgado, mas eu divulgo? Você não imagina quantos e-mails mal criados de psicólogos eu recebo. Porque eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Uma coisa tão boba, tão simples, e que se as mães soubessem, não tinha mais filho gordo. Todo mundo está desesperado aí fora, fazendo regime, fazendo gastroplastia e até morrendo. Né? Um monte de gente que não sabe mais o que fazer para emagrecer e estão desenvolvendo cada vez mais técnicas, comprimidos, terapias, um monte de coisa. Meu Deus, a mamãe, quando está dando de mamar, do 0 aos 2, você vai dizer. Se tem alguma coisa demais eu falar isso. Todo mundo devia saber em escola. Antes de casar tinha que saber. Para poder ter filho tinha que saber. Né? Se eu fosse presidente da república, todo mundo que tem filho eu quero saber se fez o curso de psicologia. Olha só, o bebê quando está mamando, o que ele faz? De 0 a 2 anos é a fase oral. A criança, o sistema nervoso da criança até 2 anos de idade está numa estrutura de formação, de nutrição. Ela absorve não só o alimento, coisas do ambiente também. Sensações da mãe, um monte de coisa. A criança está mamando, ela olha no biquinho do peito da mãe e olha nos olhos dela. No biquinho, você fez isso? Você lembra disso? Lembro. Aqui, faz um T, né? Aí, a mamãe, que não tem ideia do que significa isso, acha bonitinho, né? Mas depois, está com pressa ou está em algum lugar, coloca fralda sobre o rosto do bebê. A criança nunca deveria perder o contato visual com a mãe durante a mamada. É durante a mamada, até 2 anos de idade, que a mãe tem que se isolar da confusão, como as grandes mulheres antigas. Se uma bisavó, ela vê uma mulher dando de mamar no meio da família, com a criança toda perdidona e ela dando de mamar, não importa se é na mamadeira ou no peito, a bisavó fica horrorizada. Ela fala, mulher, vai pro teu quarto com teu filho, saia dessa confusão. Porque não pode, a criança não pode se dispersar quando ela está mamando. O sistema nervoso central dela está aguçado. Já viu cachorro com fome? Quando você põe a comida, ele rosna. O sistema nervoso dele fica assim. A criança, quando ela está mamando, é o início do planeta dela. É o primeiro universo dela. Ela está se adaptando a esse mundo. O sistema nervoso dela está desse tamanho. Ela percebe tudo. E o olhar da mãe traz segurança e proteção. Algo profundo começa a aparecer dentro dessa criança. Uma segurança e proteção somente através do olhar da mãe. Mesmo que a mãe ame loucamente essa criança, trata bem, a melhor mamada, e a mãe não olha nos olhos porque está vendo televisão, está falando no celular, conversando com todo mundo, ela está decretando um futuro filho gordo. Você acha que, você cita bisavó e culturas antigas, você acha que a humanidade, para conseguir uma melhor qualidade de vida, uma vida mais saudável, precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente? Perderam no meio do caminho algumas informações. O modernismo, porque nós passamos por uma época, né? Os nossos avós, épocas de revoluções,
de muitas repressões, até religiosas, políticas, ditaduras e outras coisas. E o que aconteceu na educação é que os pais tinham tanto medo e que veio aquela coisa do machismo, de algumas igrejas e tal, e foi sendo criado assim. Quando chegou numa geração depois da minha, os pais, ou seja, pais da minha idade, aproximadamente, querem dar para os filhos aquilo que eles não puderam ter, e exageraram. Foram de um extremo ao outro. O que aconteceu? Perdeu-se algumas informações da natureza, de como realmente os antigos funcionavam. Por que está aumentando o número de gordos no Brasil e nos Estados Unidos? Estatisticamente, são os países onde as mulheres são mais dinâmicas, profissionais, e elas não têm tempo a perder com uma mamada demorada. Então, elas amam a criança, mas elas não olham mais nos olhos. Então, você pode até fazer um regime louco numa pessoa. Agora, Cris, por que uma pessoa só engorda, às vezes, depois de uma certa idade? Porque foi acionado o elemento desencadeador, porque a semente já tinha sido jogada. Qual é o elemento desencadeador que uma pessoa começa a engordar? Sendo que quem olhou, né, quem teve o olhinho ali, tem o corpo equilibrado o resto da vida. Pode passar por todas as tormentas da vida, no máximo emagrece um pouco, né? Toda pessoa que engorda, já fica gordinha de criança, ou engorda depois de uma idade, é porque ela teve ou uma grande perda, ou ela se sentiu abandonada e desamada repentinamente, um divórcio, ou, olha que interessante, um casamento. Né? A pessoa casa por amor, então, por amor, ela tem que renunciar a muita coisa. Claro. O que acontece? Às vezes ela exagera, por medo de perder a família e tal. E ela se anula, ela engole sapo, puf. Porque ela sente no inconsciente ou conscientemente que as pessoas não estão deixando ela ser ela mesma. Uma terapia com psicólogo, psicóloga, sempre auxilia a pessoa até auxiliar os próprios filhos. Uma mulher que está com doenças ou está engordando, se ela fizer uma terapia, ela vai entender que ela pode até realizar sonhos pessoais. Com um jeitinho que o marido vai entender. Mas a mulher, ela faz de um jeito, mente pro marido, ou faz drama, e o marido fala, não. Tipo assim, não viu coerência naquilo. O homem não é mais racional? Enquanto a mulher não for coerente, o homem também não vai ser. Então muita gente culpa os homens. E não é. É a mulher que é toda doidona. Muito sensível, ou exagerada, ou medo esconde tudo. Se ela for natural com ele, mostrar as vantagens, saber dar tempo ao tempo, ela consegue o que ela quiser. E não engorda. Tá? Mesmo que tenha a semente da obesidade dentro dela. Tá aí uma ótima dica para o nosso internauta da Jovem Pan Online. Cristina, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan Online. Cristina Cário, ela que é escritora, tem inúmeros livros, DVD, professora de linguagem do corpo, diretora do Instituto de Linguagem do Corpo. Muito obrigada pela sua presença. Eu só poderia dar o site? Claro. Isso, é www.linguagemdocorpo, tudo junto.com.br. E lá tem todas as informações. Muito obrigada, um ótimo final de semana. Muito obrigada. A você mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Tenha uma ótima tarde. Continue navegando aqui pela Jovem Pan Online. Jovem Pan Online. Com imagem. Online.